podcast Disruptivos. Segue a vinheta. Eu sou Sandra De Angelis, estou aqui com meu amigo, também da diretoria da FEBRAEC, Pablo Lira. Pablo Lira representa um projeto chamado CID Era. Pablo, quem é Pablo Lira, antes de mais nada? Obrigado, Sandra, por estarmos aqui reunidos, né? Então, de formação, eu tenho formação na área da saúde, né? Comecei dentro da biologia e depois a trajetória ela vem sendo aprofundada nas questões de saúde, né? Então, foi feito umas costuras técnicas e pós-graduações, né? Na parte de saúde mental, educação, saúde ambiental, e daí a gente foi avançando para o framework mais avançado que tem hoje na área da saúde, que chama saúde planetária. Né? Saúde planetária. Eu tive contato com esse conceito muito recentemente, até por seu intermédio. Você podia dar um pouquinho de detalhes para a gente sobre essa questão? A saúde planetária ela surgiu num grupo de pesquisa do John Hopkins, inclusive a gente faz parte desse grupo, né? Uma rede global de trabalho que pesquisa de forma a ligar diversos aspectos e a saúde do planeta, né? Como a saúde do homem e a saúde do planeta estão ligados. Então, estudos na parte de ambiente, como as artes fazem interface com isso, como a cultura faz interface. Então, é uma ciência transdisciplinar, né? Ela une várias áreas do conhecimento. Eu ouvi, uma das partes que mais me chamou a atenção é a questão do envelhecimento planetário e a saúde deste ser humano que vai ficando mais velho e que nós, não só a sociedade, mas os profissionais no âmbito da saúde e também o poder público já podem começar a pensar sobre isso. Você pode dar algum exemplo a respeito? Sim. Além da gente ter o aumento do envelhecimento global, né? A gente tem um envelhecimento que não é só um envelhecimento de idade, né? Às vezes eles falam só como idade prateada, economia prateada, girando tudo em torno do envelhecer quantidade, né? Só que o envelhecer é perder a vitalidade de sistemas, né? Hoje a gente pode ter um jovem que tem 20 anos que ele está muito mais velho do que uma pessoa com 50, né? Ele tem um envelhecimento metabólico, uma desvitalização do seu sistema, né? Isso muitas vezes não é discutido em pauta, né? Mas você tem a idade cronológica, você tem a idade biológica, você pode ter a idade metabólica, né? Dentro da questão do envelhecer, a gente pode trabalhar com espectros, né? Ou visões que estão além da idade só cronológica. Né? Interessante. E o CID Era, nesse contexto todo? Fala para a gente sobre o projeto, da onde veio e qual é o propósito principal dele. O CID Era ele surgiu em 2003, dentro de uma aula na universidade que chamava Determinantes e Condicionantes do Processo de Saúde e Doença. Né? Então, é uma matriz de entendimento que ela liga o indivíduo, a sua genética, a sua família, e isso aí vai subindo como fossem camadas de uma cebola, né? Até a gente chegar às pressões econômicas, sociais e as pressões planetárias, né? Meio ambiente. Hoje a camada ela subiu mais um nível, né? A gente tem, além da biosfera, a gente tem um conceito que se chama infosfera, que é esse fluxo de informação que acontece, né? Então, mesmo a gente tendo o modelo, a gente tem uma ineficácia em tratar a resolução dos problemas de forma integrada, né? Muitas vezes os problemas eles são complexos, tem vários elementos ligando a eles, mas a abordagem deles enquanto
política pública ou mesmo empresa trabalha por meio de projetos, né? Onde você pega só um ponto, você não consegue responder a uma complexidade da cadeia de eventos que estão ligados àqueles elementos, né? Nos estudos a gente encontra que os principais bloqueios são bloqueios políticos, bloqueios econômicos e bloqueios de cerceamento de visão de pesquisa, né? Então, a gente trabalhou ao longo dos anos para identificar e criar um modelo que conseguisse transitar entre áreas do conhecimento que são tão diferentes. E esse modelo a gente chama de infotermodinâmico, né? Que é um modelo que a informação ela entra como um elemento que organiza a matéria, a energia, a vida social, a vida da cultura, né? A informação passa a ter ser um elo central nesse processo, né? E a informação ela pode ajudar a organizar ou desorganizar alguma coisa. A gente consegue desorganizar coisas só pelo jeito que a informação ela é arrumada, né? O jeito que ela é construída. E qual é o melhor jeito da gente construir a melhor informação? Né? É a gente pegar a informação do passado, que a gente chama de ancestro, a gente pegar a informação do futuro, que a gente chama de futurismo, e você junta essas duas informações para encontrar os melhores arranjos de informações no campo de refugiados do Malawi, junto com a Fraternidade Sem Fronteiras, né? Então ele chegava numa área socialmente devastada, né? Devastada violência, por fome, questões muito graves do ponto de vista social e ambiental. E quando a fraternidade chegava com um grupo de voluntários, começava a mexer nos indicadores. Né? O primeiro projeto que chegava, começava a organizar a alimentação, organizar água. Né? Então, quando a informação era organizada naquele ambiente hostil, né, você via o desenvolvimento dos indicadores. Né? Então, a gente fez a validação mais ampla do modelo. Né? Muitas vezes o que a gente chama de problemas, né, sociais, ambientais, econômicos ou pessoais é o jeito que a gente organiza as coisas. Né? E o que organiza as coisas? A cultura humana. O que organiza as coisas é a informação. A informação é o que organiza a realidade humana num tempo e num espaço específico. Né? Você está me dizendo que então vocês têm uma espécie de modelo de gestão para interferir na convivência humana, de risco, violência, degradação, é isso? Isso, em problemas complexos. Tudo que a gente fala de saúde, né? O que a gente está falando de saúde? Saúde não é só cirurgia. Saúde é sobre vitalidade. Quanto o sistema é cheio de vida. Né? Vida ambiental, vida cultural, alegria, menos danos à saúde. Tudo isso que a gente está falando é vitalidade. Né? Essa vitalidade, dependendo como a informação é organizada, ela pode ser favorecida ou desfavorecida. Você mexe na vitalidade. Então, o que a gente tem trabalhado ao longo dos anos é como mexer na vitalidade no nível territorial com uma ciência emergente que entende que o nosso problema não é dinheiro, o nosso problema não é tecnologia, o nosso problema é como a informação é organizada ou desorganizada por determinados grupos e interesses. Como que você veio parar com esse projeto dentro do grupo Disruptivos? Então, 2023, a gente criou um laboratório de campo na cidade de Amparo. A gente pegou um laboratório de 165 mil metros para testar o modelo do CIDIERA numa cidade, no ambiente real, né? E nesse momento que eu conheço a Cris, né? Então lá era um ambiente que unia a natureza com alta tecnologia e a gente testou diversos modelos de intervenção na comunidade, né? Você está me dizendo então que o modelo ele já está. Você pode considerar que esse modelo está maduro para ser aplicado? Hoje ele já está maduro, né? A gente chegou a um framework, né? Uma organização da visão operacional. Né? Então, a visão operacional ela se divide em 3 elementos centrais. O primeiro elemento é o elemento da visão, né? Que a gente chama de
Enfim, ela é uma biblioteca transdisciplinar. Ela organiza conhecimentos que estão invisíveis, né? Conhecimentos que estão invisíveis. E organiza eles baseados no que a gente chama de estado da arte. Tem que a ciência tem de mais avançado de pesquisas naquela área. Né? Hoje a biblioteca a gente está com cerca de 330 livros, mais ou menos, estruturados. Né? Então não tem como a gente ter uma nova visão de futuro, uma visão de civilização nova, se a visão de futuro ela é impregnada por um imaginário que não responde à vida diária das pessoas. Né? A gente, um futuro que imagina um robô, imagina um homem indo para Marte, imagina trilhões sendo investidos em tecnologias aeroespaciais, enquanto isso o planeta passando fome, né? E metade da população do globo, a gente está falando quase 4 bilhões de pessoas passando fome. A gente está falando em processos de migração em massa que já se iniciaram. Só essa semana eu recebi, só Campinas está recebendo cerca de 600 haitianos refugiados em crise no Haiti por semana. Por semana. Só da Venezuela, o Brasil recebeu mais de 200 mil venezuelanos. E essas questões complexas, o governo não tem uma visão integrada para atuar dentro da complexidade. Né? Então, atua por meio de projetos e não por meio de uma infraestrutura nova para responder a problemas e desafios complexos. Eu tenho um pouco de conhecimento nessa questão da migração planetária, e ela era uma previsão de provavelmente 15, 20 anos atrás. Né? E a gente também acompanhou a falta, talvez, apegos burocráticos governamentais que não dão aquela saída básica da pirâmide de Maslow. O que esse povo vai comer, onde ele vai dormir? Eu até acolho, eu tenho como o Brasil tem esse acolhimento, né, essa disponibilidade política, mas depois que o sujeito está no Brasil, a gente não tem como dar sequência para esse resto de vida que ele vai ter aqui. Fala sobre isso, por favor. Como que a gente dá a solução para uma situação isso dessa? Isso está relacionado justamente à visão. Então, se nós não tivermos novas visões de como construir novos futuros, e implementar essas visões sem as ideias serem cortadas, podadas e não poderem ser testadas, né, essas visões elas não surgem. Vou dar só um exemplo aí de uma das visões, uma tecnologia que tem 2.000 anos, né, que salvou a China das grandes secas e da grande fome que o território chinês passou. É o método, por exemplo. O método Fanli basicamente ele é um lago em cone com planta, pato, bactérias e peixes. E esse lago ele fica dando comida por 100 anos. Você vê um método desconhecido, básico, não implementado, esquecido por 2.000 anos. Né? Então, isso, por exemplo, é um arranjo de informação de um problema que já foi implementado, já foi resolvido, só que ele não foi trazido à tona novamente. Né? Então, não tem como a gente resolver problemas complexos sem novas visões, elas vão ser visões abertas, né? Pensamento aberto. Acho que saiu. Deu uma piscadinha aqui. Outra. Voltamos. Está divertido, mas tudo bem. Segura aí. Daqui a pouco a gente prossegue. Porque, enfim, ela vem para trazer primeiro passo. Não tem como a gente criar um novo marco de civilização, uma civilização pelas pessoas, para as pessoas, com essa integração da tecnologia com o ambiente, sem novas visões. Uma narrativa feita de perguntas abertas, né? Não perguntas que são fechadas, que elas são cortadas, que elas são podadas. Só com perguntas abertas a gente vai poder testar novas hipóteses de resposta para problemas difíceis como esse da imigração. Bom, então aqui eu estou lendo um livro, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele me disse assim, muitas das respostas para problemas que nós vivemos hoje, nós encontramos no passado, na história legada da humanidade, né? E você está me dizendo que está me dando um elemento concreto, né?
Esse anseio pela inovação, ele vai chegar a esse ponto de resgatar ou você acha que nós vamos encontrar outros caminhos? Muitas vezes a gente está dentro de um tempo, né? Esse tempo tem a nossa cultura. A nossa cultura tem uma religião nova, né? Essa religião chama tecnocracia. A tecnocracia, a tecnologia, as novas coisas que vão vir, elas vão resolver todos os problemas. Então a gente criou um mito em cima da tecnocracia, né? Então a tecnocracia por si só ela não é suficiente para responder coisas que são humanas, que nos fazem humanos, né? E o humano, o que ele, o que faz a gente mudar uma cultura, um tempo, um sistema, é o significado, né? Então, a gente precisa ressignificar a nossa visão de futuro, né? Essas bases e testes. E daí entra na segunda parte do framework, que é ressignificar os espaços. Né? Tudo é sobre espaço. Domínio do espaço, domínio do cyberespaço, ocupação dos espaços. E daí, se você pega na dimensão da infotardimensão, você tem o espaço físico, esse espaço físico tem um espaço dentro dos corpos, as substâncias que estão dentro dos corpos. A gente tem os espaços mentais, os espaços emocionais, os espaços de tempo. Então, esses espaços, eles vêm na mesma lógica de serem colonizados e explorados. Então, essa lógica do sistema atual, né, ele continua um processo de exploração em escalas e utilizando espaços para ele dar um significado do que é o espaço. Então, para a gente ter uma segunda parte da implementação do projeto é a ressignificação dos espaços, que vem por meio da Alpha Domus. Então, o que é ressignificar os espaços? É como você pode ter espaços mais baratos para moradia, com construções mais rápidas, preparadas para mudanças climáticas. Mas essas estruturas, elas são seguras? Elas já estão em implementação faz 10 anos, foram entregues mais de 100 unidades, né? E hoje a gente está preparando uma entrada em ambiente urbano. Né? Então tem o primeiro projeto na aldeia do Jaguaré, da tribo Guarani. Eles estão há mais de 20 anos sem casa. 20 anos. São mais de 100 famílias. 100 famílias. Conseguiram resolver o direito básico que todo animal da natureza tem, né? Ter sua toca. Né? A Alpha Domus vem para ressignificar o espaço. Como que a gente pode ter espaços mais saudáveis, mais resistentes, mais baratos, né? Sem ressignificação do espaço, a gente não consegue trabalhar com uma infraestrutura de visão. Né? Toda visão ela precisa de um espaço para acontecer. E esses espaços eles vão ficando caros e difíceis para que você não tenha um local para implementação de novas visões. Então, isso é um mecanismo da própria lógica de colonização, né? O colonialismo, que vem, a gente pode. Isso aí vem há mais de 1000 anos. 1000 anos o mesmo modelo. Toma a terra, ocupa a terra, estabelece um significado produtivo para a terra, estabelece um significado de como é morar, de como é aprender. Né? Então, sem ressignificar os espaços, a gente também não consegue avançar para um novo tipo de visão de futuro. Então, pelo que eu entendi, vocês estão fazendo uma espécie de revolução sistêmica da habitação? Isso. A ideia seria caminhar dessa linha. Né? Hoje, para ter uma ideia, uma fábrica 29 mil reais, a gente monta material suficiente para 18 casas. 18 casas. Se elas forem operadas por sistema de multirão, a gente está falando de uma casa que sai a menos de 10 mil reais. Ou seja, inclui a maioria dos excluídos socialmente. Exato. Então, você tem um laço sociológico e científico bastante parrudo, não? Isso, exato. Porque qual que é o... Não tem uma civilização, uma nação forte com uma família fraca. Então, se as famílias estiverem desprotegidas, né, sem a casa, sem a comida, sem o trabalho,
A gente tem, só dar um exemplo chocante, né? Mas para ter uma ideia, o Brasil está com uma carga imensa de mães solteiras hoje, no Brasil, mães solo. E, por incrível que pareça, tem uma plataforma que chama uma plataforma brasileira que intermedia essas mulheres para complementação de renda por meio de um processo que chama SUGAR. 13 milhões de mulheres brasileiras cadastradas nessa plataforma, sendo obrigadas a se sujeitar a situações de risco para complementação de renda. Isso é Brasil. A gente tem um Brasil com 85% das famílias endividadas, onde o maior custo das famílias é com moradia e alimentação. Então, como a gente vai falar de uma nação forte com uma base fraca? Né? Então, a Alpha Domus foi pensada para dar a força de proteção de novo para as famílias, né? Trazer a força de proteção das famílias. Bom, aí, pelo que eu entendi, existe uma jornada apolítica, porque elas são iniciativas científicas, não é isso? São embasamentos científicos catalogados e processados, não passam pelas diretrizes políticas, confere? Porque nem sempre a diretriz política é o melhor que tem para a diretriz do povo. Certo. E o governo tem que mediar, ele tem que... Nem sempre uma lei vai virar realidade. Se tudo que a gente tivesse na nossa Constituição fosse implementado, a gente já seria um país de excelência. Mas existem muitos jogos de bastidores acontecendo. Se a gente falar que a direção do futuro do Brasil, em termos de leis, a gente está com um pouco mais de 20 mil pessoas espalhadas em vários cargos políticos do país, 20 mil pessoas regendo uma nação de 200 milhões de pessoas. Então, esse grupo ele tem uma visão do que é o futuro. Só que nem sempre a visão que o governo tem do futuro é a visão que vai subsidiar as famílias. Né? Bom, agora então eu vou entrar na FEBRAEC. Você é uma das pessoas que faz parte dessa nova diretoria da FEBRAEC. E qual é o propósito do CIDIERA dentro desse contexto? Então, dentro do contexto da FEBRAEC, seria o contexto de saúde, né? Essa visão ampliada de saúde. A saúde com essa visão planetária. E como essa saúde, né, essa vitalidade, ela é essencial para a gente pensar o que chama de marco civilizatório. Marco de uma nova civilização. Uma civilização que ela é construída pelo princípio da vitalidade, não pelo princípio do desgaste. Se a gente olha hoje é o princípio do desgaste. Mães cansadas, pais cansados, crianças cansadas, trabalhadores em burnout. É uma sociedade do cansaço, natureza cansada de ser explorada. Né? Então, o que é o cansaço? O cansaço é a perda de vitalidade do sistema. E daí vai refletir no quê? Cansaço econômico. Né? Uma retração econômica que a gente já está vivenciando. Né? Uma taxa de juros que tem que toda hora subir para reduzir a capacidade de vitalidade. Quando você pode comprar, a taxa de juros sobe. Quando você não pode comprar, a taxa de juros baixa. Chama Selic. Então, a lógica da vitalidade ela vai ser uma outra lógica de atuação. E como que a lógica da vitalidade ela aumenta a produtividade das empresas? A vitalidade aumenta a produtividade. A vitalidade aumenta o valor agregado. A vitalidade aumenta a percepção ESG. A vitalidade você inova nos mecanismos de impacto no território. Então, com essa experiência que a gente tem, essa perspectiva de trazer vitalidade para sistemas que estão desvitalizados. Né? Dá dois exemplos simples de vitalidade. Né? Vou pegar, por exemplo, uma empresa. Né? Hoje, para você fazer um sistema de aumento de vitalidade das empresas só com health, que chama, que é simulações de sons de natureza misturados com natureza real.
você consegue impactar em vários indicadores. Isso só com coisas simples de natureza. E quando você pensa numa comunidade, vamos pegar o caso mais ampliado, né, o caso dos parques de paz, né, da Colômbia, um projeto urbanístico bem sucedido, que fez o quê? Ele mudou o framework, ele integrou vias de lazer, cultura, dentro do ambiente que você tinha 100 homicídios por dia, 100 homicídios por dia. Então, mudou o indicador como? Dando vitalidade. Então, no ambiente brasileiro, como que a gente pode ter território com vitalidade autônoma? A gente desenhou já para fases de implementação progressiva agora, né? Você pega uma área que tem 10 mil pessoas. Nessa área você tem uma aquisição com 100 imóveis a R$ 1.000, geodésicos. Você tem 100 mil mês em operações locais. Desses 100 mil, você pode ter um terreno que é específico para piscina. Eu vou pedir para a edição incluir algumas imagens dos alfadomos e, que o Sidiera dispõe, para que vocês conheçam o projeto materialmente. É muito legal. Então, essas são sobre vitalidade. Como que a gente... E a terceira parte do framework é o que a gente chama de Smart Economy. O que é Smart Economy? É um sistema rápido, descentralizado de resposta, onde você integra a comunidade, uma visão do que a comunidade quer. Não é uma Smart City fazendo a gestão centralizada. É uma micro-região encontrando as suas próprias respostas criativas para aumento daquela vitalidade local. Né? Então, essa vitalidade local é baseado no método que chama safe or fail, né? Que é permitido falhar, é permitido você testar. Né? Uma localidade que você tem muitas mães solo, por que você não pode criar uma creche social, empregando as mães e trazendo mães voluntárias para acolher uma rotina estendida, né? Porque a creche ela não atende hoje muitas mães que precisam trabalhar. Né? Não tem creche noturna para as mães que trabalham à noite, você não tem uma creche em horário ampliado, que a mãe trabalha 8 horas, ela se desloca 2, ela está fora de casa 12 horas, como ela vai sair do trabalho para pegar o filho? E a gente tem os agravantes, que há um número cada vez maior de diagnósticos de atipicidade. E dentro desse recorte de mãe solo, pelo menos até onde eu conheço, 90% das mães atípicas são solo. Então, como que elas trabalham, como que elas atendem às demandas de seus filhos, como é que elas conseguem quebrar o ciclo de dificuldade para a inclusão dessa atipicidade, né? Só no movimento que a gente chama de movimento de colônia, né? Smart Colônia, porque é um movimento de colônia, de cooperação. É saber que o maior grupo interessado em resolver aquele problema vai ser o único grupo capaz de resolver o problema naquela visão que ele tem. E essas pessoas, elas estão, que já estão nesses ciclos, né? Elas estão dispostas a essa transição? Ela é fundamental para isso, o processo de formação de cultura, porque a gente tem uma cultura que o problema ele está estabelecido e ele é assim mesmo. E eu vou brigar como? Vou centralizar o meu poder no líder do bairro e o líder vai brigar por mim. E eu vou levar essa briga para uma briga política que vai às vezes 10, 20, 30 anos. Você pega muitas comunidades, elas não conseguiram resolver o básico em 30 anos. Mas esse pula essa parte? Esse modelo ele vai testar e criar respostas rápidas com sustentação financeira, baseada no modelo de ressignificação do espaço. Porque o espaço é o que precisa ser ressignificado. É a partir da ressignificação do espaço que a gente tem uma visão de futuro não pasteurizada. É uma visão de futuro para atender as demandas daquela comunidade. Porque a comunidade ela não está pensando em robô. O robô para ela não tem interesse. A visão de futuro não é o robô. A visão de futuro dela é ter creche. A visão de futuro dela é ter comida.
A visão de futuro dela é não ter violência. A visão de futuro é você ter um espaço para os idosos interagirem. As visões de futuro do microterritório e do território geopolítico, elas nem sempre são convergentes. Interessante. Então, a gente traz todo esse conhecimento dentro da FEBRAEC para poder ter um lastro, digamos, factível, é isso? Isso. A gente conseguir dar um lastro factível nessa perspectiva de como aumenta sistemas de vitalidade. Então, como a gente aumenta sistemas de vitalidade dentro da empresa? Como que você aumenta um quadro hoje que é recorrente, que é a alta taxa de turnover, de rotatividade dentro das empresas? Por que está mudando nas empresas? Porque a empresa, se o programa é só de cesta básica, vale alimentação, ele é insuficiente. Por que a empresa não pode ter uma carteira de imóveis numa região, você ser a primeira empresa a fornecer casa e moradia, um programa inovador de nova ordem de benefícios, né? Então, a ordem de benefícios das empresas vão se modificar. E tudo nesse eixo para os próximos 50 anos, a gente pode falar, né? Ele vai todo girar em torno de vitalidade de sistemas. Quando você vê que a vitalidade do sistema está diminuída, vai surgir um problema. Vai aparecer como um problema físico, vai aparecer como um problema emocional, vai aparecer como uma migração em massa, vai aparecer como uma mudança climática, como uma extinção de espécie. Então, para você que está assistindo, né, que tem uma lente muito simples para olhar tudo isso, é só ver quando a vitalidade diminuir, os problemas vão aparecer. Porque onde há vida, há vitalidade. Então, a gente está num momento que essa força da vida ela vai ser requerida por vários níveis dentro do sistema socioeconômico e ambiental. Usado e me parece absolutamente factível. Muito interessante. Bom, aqui a gente está chegando ao final da nossa entrevista com o Pablo Lira. Eu vou dar a palavra para ele para fazer uma conclusão dessa explanação que ele fez para vocês. E a gente vai sempre poder trazer o Pablo para trazer novas implementações e novas respostas desse projeto dentro da FEBRAEC. Pablo, agora é com você. Eu acho que a mensagem final, né, que é essa vida, né, essa força de vida, essa força que nos conduz, nos conduziu e nos conduzirá, né? E que essa é a tecnologia mais avançada já criada. Milhões de anos da natureza foram necessárias para criar a vida. Né? E essa vida ela tem sido machucada, tem sido ferida, tem sido subjugada. Né? Então, esse novo futuro que já está em curso, né? Ele é um chamado para quanto as nossas vidas estão cheias de vida. Né? Então, o objetivo nosso dentro da FEBRAEC é como levar mais vida para onde está sem vida. Muito obrigada, Pablo. Boa sorte para nós. E parabéns pelos seus projetos, pelos seus estudos, pelas suas respostas. Muito obrigada. Até breve.